Olha lá, cheguei. Então, pessoal, agora eu vou falar de Cristo para vocês, depois de ter falado tantas coisas polêmicas, né? Então agora eu vou falar de Cristo, o que leva à salvação. É importante que vocês escutem, né? E também isso aí serve para mim também. Quando eu estou falando para vocês, também estou falando para mim. Muito bem. Ouça essa música que está no fundo também. Olha, o apóstolo João disse numa das suas cartas: ide e conhecendo o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não há menos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. Em meio à correria da vida, é muito fácil cair no pecado, no egoísmo. Nós preocupamos tanto com nossos problemas, nossas coisas, que esquecemos daqueles que estão desamparados e que precisam de uma mão estendida para se levantar. As pessoas pensam, aquele que está sofrendo do outro lado da rua, não é problema meu. Alguém vai passar ali e vai ajudar aquela pessoa. Mas essa atitude egoísta desagrada muito a Deus. Não adianta nada dizer que é cristão se não colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Caso contrário, você será mais um religioso, assim como aqueles da parábola do bom samaritano, lembra? No Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus fala de um homem que viajava por um caminho entre Jerusalém e Jericó. E durante o seu percurso, ele foi assaltado e gravemente ferido por bandidos. Depois daquilo, o sacerdote, o levita e um samaritano passaram por ele. Os dois primeiros eram religiosos e por isso era conhecedor da palavra do Senhor. Já o terceiro era considerado o homem inferior e indigno, porque fazia parte de um povo inimigo do judeu naquela época. E surpreendente dessa parábola é que outros homens que pareciam ser bons ignoraram aquele pobre rapaz, o samaritano, que era considerado um ímpio, fez de tudo o que podia para ajudá-lo. Nessa parábola, Jesus critica o egoísmo que existe no coração de cada crente, hein? Por conhecer os mandamentos de Deus, amar o próximo, o sacerdote e o levita tinham a obrigação de socorrer aquele pobre homem. Mas como não havia ninguém olhando, talvez porque tivessem ocupados aqueles dois que desviaram do caminho e deixaram aquele rapaz agonizando, essa mistura desse religioso mostrou que eles não tinham relacionamento verdadeiro com Deus, e muito menos com o seu próximo. Eles eram falsos e hipócritas. Sim, mas nós não podemos resolver o problema do mundo. Mas o mínimo que nós podemos fazer, enquanto cristão, é ter compaixão à dor de outros. O egoísmo é pecado, pois demonstra a falta de amor de Deus em nossos corações. O terceiro pecado, a inveja. Esse é um pecado muito comum na vida nossa. Nós devemos evitar isso, hein? O apóstolo Paulo disse: se viver pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. A inveja é um pecado muito grave, gravíssimo. Pode levar à ruína. Inveja é querer ter o que a pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar. Quando a outra pessoa é abençoada, ele chega até mesmo a odiar a pessoa, porque ele tem aquilo que ele cobiça. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul, que começou a ver a sua vida e o seu reinado ser destruído quando passou a invejar a Davi. Olha o que o profeta Samuel narrou. Quando o soldado voltava para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saem de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul. Tá com danças, com tamborim, músicas alegres, instrumento de 3 cordas na época. Enquanto dançava, as mulheres cantavam: Saul matou milhares Davi, e Davi dezenas de milhares. Saul ficou irritado e aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim só milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Nessa passagem, vemos que Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi, ele ficou cego espiritualmente.
as pessoas estavam comemorando do exército de Israel e honrando o seu rei. Eles só conseguiam enxergar o reconhecimento a Davi. Naquele momento, era apenas só um soldado, gente. Olha, se a música diz que Saul havia matado milhares, ele teria que ficar satisfeito. Já era algo muito grande. Mas diante das dezenas de milhares de Davi, o rei Saul decidiu, comparou só a diferença entre os dois. Aos seus olhos, o seu grande sucesso nas batalhas foi diminuído. Como se matasse 1000 homens na batalha, teria sido pouca coisa. E o grande problema do invejoso é que ele não se contenta de ser excelente naquilo que faz. Ele quer ser o melhor e quer ser o maior. E se continuar dessa forma, eu vou dizer mais uma coisa para você, tem deles que não é que ele não quer ter o que você tem, ele quer ter aquilo que ele quer que você não tenha. Aí Saul começou a perseguir Davi. O resultado disso, infelizmente, ele teve sua vida e o seu reinado destruído. Então, irmãos, não permite que a inveja entre em você, que feche seus olhos e tira da presença do Senhor. Precisa viver e guiado pelo Espírito de Deus. Só Ele é capaz de manter longe desse pecado. Em vez de ter inveja, escolha amar as pessoas e alegrar das suas conquistas. O quarto pecado, a rebeldia. Quantas vezes rebelamos contra Deus? Coisas pequenas. Basta que uma oração seja atendida, um sonho seja frustrado, para que revoltamos e começamos a murmurar e a duvidar do poder da bondade de Deus. Sabe que isso é um pecado tão grave que o profeta Samuel comparou à feitiçaria. Entende? Olha o que ele diz. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Deus odeia a rebeldia a tal ponto que a Bíblia diz que certa vez ele enviou um grande castigo para os hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números, capítulo 16, Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas não queriam mais obedecer mais a Moisés. E Deus não gostou disso não. Por a revolta contra Moisés seria a revolta contra o próprio Senhor. Ele que havia escolhido. Moisés orou e depois disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará quem os pertence e será aproximado dele aquele que é santo, o homem e quem ele escolheu. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: pega e amanhã fogo e incenso mediante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. No dia seguinte, foi 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Só o sacerdote podia fazer isso. Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos e de repente o Senhor abriu um buraco no chão e fez aqueles rebeldes ser engolido por eles. E nós? Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos que é o melhor para a nossa vida e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. Mas a rebeldia é uma armadilha mortal que só traz problema. Procure fazer a vontade de Deus e você estará seguro. Esses foram alguns pecados que eu falei que desagradam a Deus. Mas existem muitos outros. Tá? Eu quis focar mais nesses daí. Se você tem praticado isso, abandona rápido. O Senhor te manda muito. Ele quer que você viva em comunhão com Ele. Peça perdão pelas suas falhas e crê que só Deus pode mudar a tua vida, tá bom? Tá, eu sou o André Falco, sabe? E vou fazer uma pequena oração para vocês, tá? Olha, e vocês faz desse jeito assim: Senhor Jesus, me perdoa por eu ter invejado do próximo, Senhor. Me proteja a mim, tá? E aqueles que estão ligados a mim, porque muitas vezes as pessoas sofrem a consequência por você ser isso, a família, tá? Então, faz o seguinte, uma pequena oração, quer dizer, converse com Deus, não precisa falar igual eu estou falando. Converse com Deus, pede perdão e Deus vai te salvar e você vai ser um homem feliz. Beijo no coração e até a próxima.